Preparei a pele com mousse Nivea, também preparei com um gel de aloe vera Catarine Hill e o fluido de vitamina B12 da Ruby Rose, para hidratar a pele e proteger, antes de receber a maquiagem. Começando pela sobrancelha, sempre colocando os pelinhos no lugar antes de vir com a pastinha ou com a sombra pigmentada de sobrancelha. Vou começar aqui a demarcar a parte inferior das sobrancelhas da modelo, pigmentando com a pasta da Catarine Hill. Dou uma leve arqueada na sobrancelha, porque a modelo tem uma sobrancelha um pouco caída nas laterais, então precisamos dar uma leve levantada nesse formato, para o olho dela não ficar caído e nem com aspecto triste. Do outro lado vai ser a mesma forma, e no começo da sobrancelha, sempre lembrando de não marcar demais, sempre fazer mais esfumado, para não deixar aquele aspecto de sobrancelha muito escura, chamando mais a atenção para a sobrancelha do que para o restante do rosto. Agora faço a demarcação da sobrancelha com corretivo. Eu usei o corretivo da Maquier, a cor Vanilla. Ele é bem denso e tem uma boa cobertura. Venho esfumando em seguida, principalmente nas laterais, na borda do corretivo. No meio eu não esfumo tanto, para deixar aquela camada quando eu vier com a sombra, para dar mais pigmentação. Já esfumo a parte de cima da sobrancelha onde eu destaquei com o corretivo. Vou fazer um esfumado marcante nessa modelo. Utilizei primeiro uma sombra mais arroxeada, é um marrom puxado para o tom de roxo. Estou dando profundidade no côncavo dessa cliente. Vocês podem notar que ela tem a pálpebra fixa, mais gordinha, e eu dando profundidade ali no côncavo, no canto externo, vou dar a impressão de levantar o olho dela, que também é um pouco mais caído nas laterais, e vou dar profundidade criando um côncavo ali. Do outro lado, a mesma coisa, e lembrando de esfumar bem essa sombra, porque é uma sombra bem escura. E vou indo até o meio do côncavo dela, não vou até o canto interno do olho, só até a metade do olho. Dando evidência com a sombra, principalmente no côncavo, que é aquele fundinho que a modelo tem. Nesse caso aqui ela não tem muito, porque a pálpebra fixa dela é mais gordinha. Então, estou dando profundidade no côncavo, escurecendo. Em seguida, eu vim com uma sombra mais puxada para o rosado, neon, para dar um degradê nessa técnica. Sempre lembrando de quando for depositar a segunda sombra, no caso esse rosa que eu coloquei aqui, sempre esfumar a divisória entre o rosa e o roxo, que eu coloquei anteriormente, para não deixar aquela marcação entre uma cor e outra. Tem que aparecer que o rosa está vindo de dentro do roxo, não que ele foi colocado ao lado. Agora, em seguida, eu venho com o marrom mais escuro e reforço ali o canto externo da pálpebra da modelo, deixando esse esfumado marcante e dando mais profundidade ainda para o côncavo dela. Sempre lembrando de deixar à mostra
um pouco da cor depositada anteriormente, no caso aquele roxinho. Com leves batidinhas, vou depositando o marrom, pegando de poucas quantidades por ser uma sombra bem pigmentada e mais escura, para não borrar minha maquiagem. Agora iluminar a parte interna do olho com uma sombra mais clarinha, pode ser um branco, que ele vai iluminar bem. Se o olho da cliente for muito afastado, utilize uma sombra não muito branca, pode ser um tomzinho mais claro, porém não branco, e não ilumine com pigmento. Então apliquei a sombra opaca branca no canto interno, que vai dar a impressão de olho mais levantado, né? E iluminado. Essa técnica é muito usada em noivas, em madrinhas, em debutantes também pode ser usado, é bem versátil. Reforçando após aplicar a sombra branca, vamos reforçar a divisória entre o rosa e o branco. Tô aplicando um pouquinho mais de rosa para não deixar aquela marcação que eu sempre falo, e aproveito para dar uma esfumadinha. Eu sempre vou voltando com as cores que eu depositei anteriormente para tirar as marcações. Agora eu vou aplicar iluminador na parte inferior da sobrancelha. Usei um iluminador da Ruby Rose, apenas abaixo da sobrancelha, não coloquei iluminador na parte marrom ali, como vocês podem ver. Agora na outra sobrancelha, na parte inferior, para dar aquela arqueada, né? Em seguida eu apliquei uma bruma, no entanto eu cortei sem querer do vídeo. Mas você aplica uma bruma fixador ou um fix e em seguida vem com um pigmento. Esse pigmento que eu utilizei é um pigmento furta-cor. No momento eu não lembro, mas eu acho que ele é do Toque de Natureza. Ele é furta-cor, não tá dando pra enxergar muito bem, mas ele tem umas partículas puxando pro dourado, outras pro branquinho. E apliquei apenas ali naquela parte que tem a cor branca e o rosa. Em seguida, tô medindo os cílios, né? Os cílios dela não precisou recortar porque ela tem um olho bem comprido, assim, de uma ponta a outra do olho, deu certinho os cílios no olho dela. Agora eu tô passando a cola nos cílios postiços, em seguida estou aplicando conforme eu medi anteriormente. Sempre verificar se o cílio está bem colado para não correr o risco da sua cliente depois ficar sem cílio no evento ou onde ela for utilizar a sua maquiagem. Utilizo uma cola boa, eu utilizei aqui no caso a cola da Atelier Paris, que é muito boa também, mas também tem a da Macrylan, que é uma cola mais em conta, que é muito boa também. E agora, após secar a cola dos cílios, eu vou passar o delineador líquido somente em cima da colinha rente aos cílios, para não deixar aquela parte esbranquiçada aparecendo. Porque nessa maquiagem, como eu disse anteriormente, eu não vou fazer delineado
mesmo, tá? Ali eu só tô cobrindo a colinha, porque o olho dessa cliente é mais gordinho na pálpebra fixa, então corre mais o risco de carimbar a maquiagem.